compreendida, né? E o nosso tema é de onde vens e para onde vais, se referindo a um versículo desse texto. Vamos ler então, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar. E ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agrado seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de minha senhora. A pergunta do anjo a Sarai está aqui. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Aqui nós encontramos dois tempos, né? De onde vens se refere ao passado dessa mulher, se refere ao que tinha acontecido com ela, como era a vida de Agar. E para onde vai seria qual a expectativa dela em relação ao futuro. O que você pretende fazer? Da onde que você veio? Para onde que você pretende ir? Aonde que você vai chegar? Eu creio que uma pergunta que é válida para as mulheres, né, que no caso foi feita a Agar, mas é válida para todas as pessoas, né? Isto é, fazer uma reflexão, e o anjo do Senhor está dizendo: faça essa reflexão. Da onde que você veio? Qual era a sua situação? E se a gente pensar na situação de Agar, era uma situação difícil. A pergunta, de onde vens, tem algumas respostas. Ela vem de uma situação de escravidão. Ela era uma escrava egípcia, usada como objeto para resolver o problema dos outros. Sarai não podia ter filhos, ela pegou: toma aqui a minha escrava, para que possa resolver o meu problema. Hoje em dia se fala muito da mulher objetificada, não é isso? Isto é, se fala constantemente a mulher sendo colocada como objeto, e eu vejo nesse texto uma mulher objetificada. Era uma mulher escrava, era uma estrangeira, e que agora estava sendo usada para resolver um problema que não era dela, desprezada por atos que não foram da sua própria escolha, porque ela foi dada a Abrão. Abraão a usou sexualmente, porque o escravo naquela época não valia nada, era uma propriedade do seu senhor. Abusada, depois desprezada, e quando ela engravida, ela é tão achincalhada pela sua senhora, que seria Sarai, que ela grávida, sozinha, abusada, menosprezada, foge para o deserto. De onde vens? Vinha de uma situação de abuso, vinha de uma situação de
dor, sofrimento. Eu consigo ver muitas mulheres aqui. No meu tempo de ministério, quantas pessoas abusadas, quantas mulheres que ficam aprisionadas dentro de um relacionamento por falta de recursos financeiros e a incapacidade de sair daquela situação de abuso e de escravidão. Sabe, falam muito mal de Agar. Na faculdade, esses tempos, alguém falou, não consigo entender Agar, aquela história, de como Deus permitiu aquilo. Nas mãos e na dependência dos outros, sem autodeterminação, sem poder tomar decisões, e a única coisa que lhe restava, eu imagino ela fugindo com aquele barrigão, ela estava grávida, ela vai então em fuga para o deserto, fugindo do amante, que era um amante obrigatório, né? Porque ela era escrava, era serva, fugindo da mulher, que era sua senhora, fugindo da sua própria situação, fugindo da aflição, sem ter a quem recorrer, diante de um deserto, sem perspectiva. Por isso que a pergunta do anjo é praticamente uma terapia para aquela mulher. De onde vens? Eu creio que é a pergunta que nós devemos fazer, e que as mulheres devem fazer, e que as mães devem fazer. Porque quando estamos numa situação complicada, aprisionados, e hoje em dia uma situação tal como essa seria uma situação como porta de entrada para a depressão, como porta de entrada para o suicídio, como porta de entrada para os problemas mentais, como porta de entrada para uma vida desgraçada. Agar se encontrava nessa situação. E quando a gente anda por aí, a gente encontra 1, 2, 10, 20, 50. Quando nós desprezamos aquelas mulheres na sarjeta, na rua, quando nós desprezamos aquelas prostitutas que estão nas esquinas e dizemos que essa mulher está fazendo aí, muitas vezes são mulheres, são meninas, são moças, são jovens que fogem de um lar abusivo, de uma vida objetificada, de surras, da fome, da dor, sem opções. De onde vens? Foi a pergunta daquele anjo. A segunda parte, para onde vais? É interessante que ela consegue responder sobre o seu passado. Ela diz, olha, a minha senhora estava me oprimindo, eu tive que fugir. Ela consegue olhar para o passado, mas ela não consegue dar uma resposta a respeito do futuro. Ela só fala de onde que ela veio, porque não havia perspectiva. Ela não sabia o que fazer da escravidão. Ela não sabia o que fazer do desprezo, ela não sabia o que fazer do abandono, ela não sabia o que fazer daquela gestação que não partiu do seu próprio desejo e das suas escolhas. Ela não sabia o que fazer da humilhação. Eu queria, em relação à igreja, que nós tenhamos olhos bondosos em relação às pessoas que sofrem.
que a igreja seja a última a apontar o dedo, mas que seja a primeira a estender a mão. Porque o Senhor, Ele cuida daqueles que estão sofrendo, Ele se importa. E o Senhor estabeleceu a igreja como instrumento para buscar o perdido, aqueles que estão numa situação complicada. O nome Agar tem um significado. Agar significa mudança, transição, recomeço. Deus, Ele, na sua sabedoria, eu creio que Deus tem um certo, como que eu poderia dizer, um certo humor, né? Uma pessoa naquela situação, e o nome dela é mudança, o nome dela é transição, é recomeço, para uma pessoa que parecia uma impossibilidade por ser escrava, por estar naquela situação, de ter uma perspectiva de mudança, de alteração da sua vida. Mas Agar, ela teve a sua vida totalmente transformada, totalmente modificada. E a primeira coisa que nós encontramos é que a iniciativa foi do anjo. A palavra de Deus diz assim que foi o anjo que a encontrou. Olha só que coisa interessante. E o anjo do Senhor a achou. Ela estava no deserto, ela estava na sarjeta, ela estava no desespero, ela estava na angústia, ela estava na dor, porém o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do Sur, de Sur. É interessante o nome dessa fonte é o Senhor que me vê, porque o Senhor a encontrou. Sabe, nós só estamos aqui, só estamos na situação boa de estarmos louvando, adorando a Deus, porque um dia o Senhor nos encontrou. Porque é o Senhor que toma a iniciativa. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que veio para buscar, para encontrar aquele que se havia perdido. O anjo do Senhor a encontrou, a achou. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte no deserto. Isso é, quando a gente está naquela situação de desesperança, sempre podemos olhar para cima e olhar para o lado, porque existe uma fonte de esperança, existe um Senhor que nos vê. E a palavra de Deus diz que a iniciativa também foi do anjo, porque o anjo iniciou o diálogo com ela. O anjo que tomou a iniciativa de buscá-la, iniciou também o diálogo com ela. E quando ela fala com esse anjo, como que ela chama o anjo? Existe um personagem, né? Eu creio que eu já preguei sobre isso na Bíblia, no Antigo Testamento, chamado Anjo do Senhor. Os irmãos sabem quem é esse? Oi? Jesus, pré-encarnado, antes da sua encarnação, né? Que a Bíblia proíbe anjos de serem adorados. Mas quando aparece o anjo do Senhor, essa expressão é uma expressão de Cristo pré-encarnado. E ele aparece como príncipe dos exércitos celestiais, ele aparece falando com Abraão, e agora essa mulher desqualificada, essa mulher escrava, essa mulher humilde, essa mulher desprezada, no Velho Testamento há o testemunho de que o Senhor tomou a iniciativa, olhou para ela, se aproximou dela, iniciou um diálogo com essa mulher, porque Deus não nos deixa sozinhos. E diz que o anjo do Senhor, além de tudo, orientou Agar, disse o que ela deveria fazer. Lembra o nome Agar, mudança, né? Ali estava começando a mudança da vida daquela mulher. E toda mudança, eu quero dizer, principalmente numa situação limite,
ela não é fácil, ela é complexa, ela é difícil, e vai depender de fé, vai depender de obediência, vai depender de humildade. O anjo pega e diz assim, volte, você está grávida, volte, se humilha diante da tua senhora, que era a proprietária dela, retroceda, tenha paciência, espere a gestação, não desanime. Ela tinha fugido, agora teria que voltar humilhada, arrependida, dizendo, olha, estou de volta, continuando a ser atingida pelo ciúme da sua dona. Mas o anjo me orientou a voltar humildemente e disse assim ainda para ela, faz promessas, né? Multiplicarei a tua descendência. Promessa do Senhor, e Deus iria cumprir. Seu filho seria o testemunho contínuo de que suas orações foram ouvidas. E o anjo diz o nome do seu filho que está aí no ventre é Ismael. Palavra que significa Deus ouve. Ela diz, olha, o anjo diz, volte, porque eu te dou promessas. Você será e fará parte de um grande povo, não ficará mais sozinha. E o teu filho ao teu lado será o testemunho de que Deus está te ouvindo. E é interessante que Deus não ouviu o que ela falou. Deus ouviu, foi a aflição dela, foram os gemidos. Deus ouviu o choro de Agar. Deus ouviu os seus gemidos. Olha o que diz o texto, vamos voltar lá para o texto, né? Diz assim, e o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face da minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei, essas são as promessas, sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu o quê? Ouviu a sua aflição, ouviu o seu choro. Sabe você que de vez em quando está lá na sua cama chorando sozinha? Sabe você que está angustiado e pensa que ninguém sabe? Você que durante o dia sorri, à noite chora porque está numa situação limite? Deus ouve os teus gemidos. Deus está atento a você. E Deus ainda faz algumas outras promessas sobre o filho dela. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus, que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Aqui é uma coisa importante, né? A declaração de Agar, não olhei eu também para aquele que me vê? Significa que houve uma coisa que eu chamo aqui de reciprocidade. É a resposta de Agar. Eu olhei para aquele que me vê. Se nós queremos ter a vida transformada, a vida modificada, nós devemos reconhecer que é o Deus que nos vê, mas nós também devemos olhar para Ele. Nós também devemos responder a este Deus.
Ela não queria Deus da mesma maneira como ela era tratada pela sua senhora, porque muitas vezes a gente quer ver Deus como objeto dos nossos desejos, isto é, Deus vai fazer o que eu quero, mas não, ela olhou para Deus, assim como Deus olhou para ela. Ela olhou também para aquele que a viu. Então, esse Senhor que apareceu para ela, ele tomou a iniciativa, ele falou com ela, ele olhou para ela, talvez de uma forma como ela nunca tinha sido olhada, porque era escrava, e ela olhou também, porque muitas vezes o escravo não podia olhar diretamente para o seu senhor, mas Deus olhou e ela olhou para ele. Houve reciprocidade. E aquele lugar que ela estava foi chamado o poço do Deus vivo, que me vê, que sabe que eu existo, que sabe que eu sofro, que sabe das minhas dores. De onde vens e para onde vais? Uma pergunta para cada um de nós. Olha o teu passado. Olha as decisões que você já tomou na vida. Olha as situações que são fruto da própria existência. Muitas vezes não é culpa sua, mas você nasceu dentro de uma situação complexa, difícil. E você pergunta e reflete, de onde que eu vim? Mas a pergunta que Deus faz também é para onde você vai. E nessa pergunta está embutida a promessa de Deus de mudança, de alteração, de transformação. Se assim como Ele olhou para você, você também olhar para Ele numa resposta de fé, numa resposta de entrega. Para você transformar a sua história, você precisa olhar para o Senhor e crer no Senhor. Os irmãos sabem quanto tempo demorou para Deus cumprir a promessa na vida de Agar? Alguém aqui sabe? Que a gente sempre quer de repente, né? Como se fosse o gênio da lâmpada. Pronto, mudei. Não. Agar, ela teve que obedecer ao Senhor ainda por 3 anos. Nasceu seu filho, Ismael. Ismael viveu lá naquela comunidade com seu pai Abrão, até que um belo dia, a Sarai disse assim, pega esse moleque, ele tinha 3 e tira ele daqui. Abraão ficou meio assim, mas é meu filho. Daí Deus falou assim, porque Deus queria cumprir a promessa. Deus falou. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e disse, vai embora, despediu. E ela partiu andando errante, sem caminho, no deserto de Berseba. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça daquela mulher. Ela pensou assim, poxa, o Senhor me apareceu, me fez promessas, me disse para voltar, me disse para me humilhar, e eu voltei, e eu estou esses anos todos esperando a promessa. E agora, abandonada e humilhada pela segunda vez. Só que Deus ouve e vê agora o seu filho.
e começa a cumprir a promessa. Diz assim a palavra de Deus que, e consumida a água do odre, ela só tinha um odre com água, né? Lançou o menino debaixo de uma das árvores, ela não queria ver o filho morrendo, porque possivelmente ele estava desidratado, acabou a água, ela também estava enfraquecida, sem água, no deserto. E ela colocou ele debaixo de uma árvore e ficou à distância do tiro de um arco. Ela não queria ver a morte do próprio filho. E foi assentar-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Será que Deus não ia cumprir a promessa? E ouviu Deus a voz do menino. Nós falamos agora há pouco que Deus tinha ouvido o choro de Agar. E agora estava ouvindo o choro do filho de Agar, de Ismael. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre o que fala. E abriu-lhe os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu a beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E ali começa a história de uma grande nação. Os irmãos sabem qual nação é essa, né? Hoje nós temos todo mundo árabe como resultado dessa história, como resultado da promessa de Deus, como resultado para que ficasse testemunhado que Deus exalta os humildes, Deus ouve o choro, Deus cumpre as suas promessas, Deus restaura. E Agar, cujo nome significa mudança, agora era matriarca de uma grande nação que nascia naquele momento. E de escrava tornou-se senhora e mãe do maior líder daquele povo que se iniciava a partir de Ismael. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Se Deus mudou a vida de Agar, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o seu destino. E tudo começa com duas perguntinhas. De onde vens? Isto é, quais são suas escolhas? Como está sendo? Como foi o seu passado? O que está acontecendo na sua vida que é resultado daquilo que você mesmo fez? As coisas lá de trás você não pode mudar, mas Deus pode mudar o destino da sua vida. Para onde vais? Está nas nossas mãos. O mesmo Senhor vem ao nosso encontro. O mesmo Senhor pergunta: você quer mudar de vida? Basta você olhar para Ele, confiar nas promessas de Deus, que são também direcionadas a cada um de nós. Esse texto veio ao meu coração no Dia das Mães, que eu conheço muitas mães nos nossos tempos que sofrem muito. Sofrem por seus filhos, sofrem por seus lares, sofrem por suas famílias. Eu queria deixar essa palavra: Deus pode mudar o
destino de uma pessoa que se humilha e se submete a Ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo exemplo que vemos em Agar, obrigado por percebermos que o Senhor é aquele que ouve o nosso gemido, o Senhor é aquele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, o Senhor é aquele que olha para nós com olhos de misericórdia, o Senhor é aquele que levanta a sua voz para nos orientar, o Senhor é aquele que levanta a voz para nos conceder promessas, e o Senhor é aquele que cumpre cada uma das promessas. Por isso entregamos a nossa vida, o nosso coração, entregamos a vida de todas as pessoas que sofrem, de todas as mulheres, ó Deus, que como Agar estão sendo objetificadas, ó Deus, estão sendo humilhadas, muitas vezes aprisionadas a situações extremas, mas sabemos que se a Tua luz, se a Tua graça, se o Teu poder entrar naquela vida pode ser transformada. Nós cremos e confiamos nisso. Por isso entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.